Casa dos Notáveis no ar pela Rádio Vinha FM. Ouvinte, que alegria receber você nessa tarde para poder abençoar mais uma vez toda a nossa audiência. Essa conversa nossa, sentados à mesa, discutindo temas que fazem a diferença no nosso dia a dia, é sempre um costume, mas principalmente para mim, uma alegria. Hoje eu recebo ele, que ele não só é notável, mas ele é profeta, ele é pastor de multidões, nosso querido pastor Guilherme Guidelli. Ele é meu xará também. Eu vou arriscar aqui que ele é o primeiro pastor Guilherme da Igreja Videira. Não me lembro de outro pastor chamado Guilherme antes dele. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com o que ele tem feito com jovens no período das férias. Olha só, julho se aproximando e o pastor Guilherme Guidelli é pastor da Videira em Caxias do Sul e está à frente de um projeto chamado MUV, M-U-V, que significa ali a sigla, né? Missões Urbanas da Vinha. Ele vai nos explicar como jovens, adolescentes estão dedicando o período das férias para abençoar quem mais precisa e fazer com que a expansão da pregação do evangelho se torne ainda mais poderosa. Pastor Guilherme, primeiramente, obrigado pela presença. O senhor veio de Caxias do Sul para Goiânia e me deu o privilégio de estar aqui sentado à mesa para falarmos do que Deus tem feito através do MUV. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme Rigonato, boa tarde a todos os ouvintes da Vinha FM. Na verdade, o privilégio é meu, né? Estivemos aqui por ocasião da Conferência das Mulheres, acompanhando minha esposa, e poder, né, participar dessa mesa, com certeza vai ser uma grande bênção para o projeto, para mim, e certamente para esses ouvintes que estarão conosco. Isso é sem dúvidas. Pastor Guilherme Guidelli, esse sobrenome ele é conhecido aqui na Rádio Vinha. Talvez o ouvinte, você que é fã de carteirinha da Rádio Vinha FM, você vai se lembrar. Nós tínhamos um programa que vai voltar em muito breve, que se chama Casais Radicais. E o pastor Valmir e a pastora Neide Guidelli estavam à frente do programa e não por menos o legado do pastor Valmir e a pastora Neide está aqui, pastor Guilherme Guidelli. Então essa rádio já conhece o legado dessa família tão abençoada, que é a família Guidelli, né, pastor Guilherme? É verdade. Como o pastor Guilherme colocou aqui, nós estivemos aqui, não só meus pais, mas há 12 anos atrás, final de 2013, fomos enviados para o Rio Grande do Sul. Então nós vamos falar hoje sobre missões e eu sou um missionário. Aleluia. Né? Nasci na Videira, em Goiânia, onde eu me casei, tive minhas 2 primeiras filhas e me tornei pastor. Tive a oportunidade de pastorear redes abençoadas aqui e fui enviado, né, para o cumprimento do ID, o cumprimento do chamado de Deus. Amém. Mas me sinto em casa, por mais que já tenha alguns anos, estou em casa. Mas é tão em casa quanto em Caxias do Sul, né? É verdade. Igreja Videira crescendo cada dia mais. Eu amo assistir os vídeos da Videira Caxias do Sul, que eu acho o prédio de vocês lindo demais. Tem uma decoração bonita, né? Eu gosto quando alguém pensa no visual, né? Porque não tem jeito, né? Alguém excelente está sempre cuidando dos detalhes. Em Caxias do Sul, vocês fizeram um cenário bonito demais, iluminado lá, né? Isso é muita graça. E nós somos só um filhote. Olha aí para você ver. E já tem excelência em tudo que fazem. Pastor Guilherme, me conta uma coisa. O que são as missões urbanas da Vinha? Como é que surgiu esse projeto e o que é que tem que ser feito para que os jovens tirem as férias para pregar o evangelho? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Na verdade, há muitos anos atrás, né, nós estamos falando de faixa aí de 15 anos atrás, surgiu antigamente com outro nome, nós chamávamos de holidays, pensando justamente nas férias de adolescentes e jovens, mas, né, com o passar do tempo, nós mudamos o nome do projeto, mas é justamente, e ele tem um slogan, né? Então, se você está ouvindo aí, você quer saber exatamente, o slogan acompanha a sigla MUV, que é missões de curto prazo e alcance eterno. Olha. Por quê? Porque você, né, que me ouve, você não precisa ser um pastor ou servir a Deus em tempo integral para se envolver com plantação de igreja, para se envolver com missões. Que às vezes essa é a cabeça de muitos. Puxa, eu trabalho, tenho aqui meus afazeres, minha profissão, então não tem como, eu nunca vou plantar uma igreja, nunca vou participar de uma missão. Então tem como sim. O MUV, ele nasceu para abençoar igrejas, para alavancar, né, o processo de plantação de igrejas e, sobretudo, dar oportunidade, né, para aquelas pessoas que querem se envolver, né, doando 10 dias, 15 dias das suas férias para a obra missionária. Pastor, uma coisa que talvez passa despercebido é porque as pessoas pensam assim, não, o período de férias é para descansar.
Mas os jovens que se envolvem no Move, eles pegam o único período do ano que eles poderiam sair da rotina para pregar e usam realmente para fazer história. Eu me recordo de uma igreja lá em Vila Velha, uma igreja que estava assim, devagar e sempre. Hoje o pastor John Richard está lá à frente do trabalho, mas eu me lembro que no início eram poucas pessoas, e aí tem um cara famoso hoje, né, o DJ PV, que ele apareceu no meio da missão, né, que nós estávamos fazendo durante as férias, e foi um mover. E a igreja foi avivada porque os jovens tiraram esse período, e aí nós fizemos cultos na rua, evangelismo, e eu fico imaginando para quem está numa cidade com dificuldade de promover eventos, chega um ônibus lotado de jovens prontos para poder ajudar no que for preciso. Às vezes, se for o caso, até carregar cadeira, ajudar a igreja que está lá começando, a convidar pessoas, evangelizar. Dá para fazer muita coisa, né, pastor Guilherme? Muita coisa, muita coisa. Na verdade, eu gosto de chamar de 5 colunas do Move, né? Porque o Move, ele abençoa em muitas direções. Sim. Então, até vou aproveitar a ocasião, a oportunidade para falar sobre essas colunas, porque a primeira coluna é o evangelismo e a plantação de igreja. Sim. Então, nós acreditamos, pastor Guilherme, que missões não andam de mãos separadas da igreja. Sim. Porque tem instituições missionárias que elas são assim, mais voltadas para a filantropia, né, para ajuda social, e elas, né, são, às vezes, para-eclesiásticas, não carregam o nome de igreja e, às vezes, não estão associadas à igreja. Sim. Mas nossa crença, nossa fé, nosso estilo de missão sempre vai estar associado à expansão do reino de Deus, associado à igreja. Então, plantar igrejas, evangelismo, é a primeira coluna. A segunda coluna, que é pegando o que você mencionou, é fortalecer as igrejas locais e abençoar quem nos recebe. Amém. Porque tem um lado de um lugar novo, mas às vezes tem alguma coisa já lá. Às vezes tem uma célula, às vezes tem uma igreja começando, tem algumas pessoas. E quem vive, por exemplo, num contexto como a Videira de Goiânia, uma igreja grande, uma igreja prevalecente, uma igreja totalmente estruturada, às vezes não sabe o que é participar, ir, né, para uma cidade que a igreja está começando. Né? Tem desafios diferentes, né? Mas são muitos, né? E às vezes, além, né, do evangelismo em si, você vai estar abençoando aqueles membros, aquele pastor, aquele obreiro que está lá, que está começando. Então, abençoa quem recebe a missão. Mas não para por aí. Eu acredito, né, que ativar os dons, ativar chamados ministeriais dos próprios participantes através dessa experiência missionária. Então, abençoa no sentido de salvação, né? As pessoas estão sendo evangelizadas. Abençoa quem está recebendo, a equipe do pastor, do obreiro, quem estiver à frente. E abençoa quem participa, porque está tendo uma experiência missionária que talvez ele não vai ser um pastor um dia, às vezes ele nunca vai sair realmente do seu país, da sua cidade para viver, para ser um missionário. Uhum. Ele vai ser um missionário por poucos dias. E isso tem sido muito abençoador, né? Tem assim muitos testemunhos para dar de jovens assim que foram ativados. É uma coisa que eu percebo, né? Os pais, eles só se dão conta do prejuízo que os filhos têm por não perceberem valores naquilo que Deus está fazendo só depois de uma certa idade. Então eu vou dizer da adolescência, né? Os pais, eles são bons para reclamar que o filho não respeita mais, que o filho agora está se envolvendo com coisas erradas, mas não viram valor de ensinar para o filho que tem coisas que duram para a eternidade e outras que são passageiras. E eu vejo que Missões Urbanas da Vinha são uma ferramenta poderosa para o filho aprender. Eu preciso dedicar minha vida para fazer o que importa, abençoar vidas, pregar o evangelho, para que Jesus seja gerado nas pessoas. Tá aí, uma oportunidade para o pai pegar aquele menino que só dá trabalho e falar, agora você vai ajudar os outros para você ver o que realmente importa, né, pastor? Amém, aí, ó. Isso é mais uma motivação, né? Eu acho. Eu fico pensando assim, tem tanto pai que paga caro para o menino, sei lá, fazer talvez parte de um movimento, né, que é relevante. Eu fiquei vendo, eu conheço uma garota que ela fez parte dos escoteiros, né? Eu não sabia, mas eu fui apresentado por um grupo de escoteiros que eles tiram as férias para ir construir casas. Olha aí. Isso é maravilhoso, né? Você fica vendo o trabalho dos escoteiros, realmente é de encher o coração. Mas eu fico imaginando, essas casas, em algum dia, né, elas vão passar. E se a gente dedicar a ensinar a palavra e tirar as pessoas da miséria que é o pecado?
Porque o pecado é que destrói os homens, né? Verdade. Então, eu nunca vi alguém que recebeu uma casa parar de beber. Geralmente, ele vai vender a casa para continuar o vício dele, né? Mas eu já vi pessoas que conheceram a Deus serem transformadas pelo evangelho e pararem com a sua vida de vícios, que é o que nós cremos e temos pregado, né, pastor Guilherme? É verdade. Até porque esse é um dos motivos que a gente coloca no período de férias, né? Você tocou no assunto porque nós já tivemos missões que foram fora do período de férias. E às vezes a gente até ganha em algum sentido. Nós tivemos um caso no interior do Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás, mais ou menos, onde eles fizeram em agosto, as aulas já tinham voltado, era uma cidade pequena, eles evangelizaram todas as escolas da cidade. Que maravilha! Então, assim, isso só foi possível porque estava tendo aula, né? Só que aí os jovens que foram já eram jovens um pouco mais velhos, fora do período escolar. Uhum. Então, para você que está nos ouvindo, a gente opta normalmente pelo período das férias, porque já é um período onde o adolescente, o jovem que estuda ainda, tem a maior disponibilidade. E aí é aquela coisa, né? Férias não é só ficar sem fazer nada, né? Férias, normalmente você quer fazer algo diferente. Então, normalmente as pessoas programam viagens. Se você pode conciliar, né? Sair da sua cidade, sair do seu estado, às vezes sair do seu país. Isso. Para ter uma experiência, então, transcultural, né? Uma experiência de conhecer um lugar, de viajar. Mas essa viagem tem um propósito muito acima do lazer. Isso é fantástico. Ó, eu vou dizer, eu dei o exemplo aqui de Vila Velha, que é uma igreja que continua crescendo cada dia mais, porque eu participei dessa missão. Né? Se eu não me engano, o ano foi 2011. E eu fico lembrando e pensando, até hoje, o que nós fizemos lá atrás serviu para poder abençoar muita gente, porque a igreja continua lá. Então, tem coisas que você deveria pensar. Para que você vai gastar tanto dinheiro com outras coisas se você pode ensinar para o seu filho que é algo mais valioso, né? E eu não vou mentir, foi festa do início ao fim. E às vezes nós pensamos, é uma missão, não vai ser divertido. É um engano. Foi muito divertido. E eu, né, o pastor Guilherme sabe, já enviei uma discípula para participar do Move. E como muitos outros participam, eles voltam cheios de ideias. E nós temos que fazer, porque Jesus continua curando. Ah, meu amigo, imagina você receber seu filho em casa, depois de ele ter orado por um enfermo e o enfermo ter sido curado. Que é o que acontece nas nossas missões. Nós pregamos a palavra e os sinais acompanham, né, pastor Guilherme? É verdade, é verdade. Essas experiências são fantásticas, né? Então, você mencionou que é exatamente uma das colunas, né? Abençoar o próprio participante, né? E é interessante porque isso ativa os dons, ativa chamado e faz com que aquele participante volte para a sua igreja ainda mais incendiado, com ainda mais... Então, na verdade, né, se nós temos líderes... Então, pais, eu acho que é um primeiro pilar, né? Se nós temos pais nos ouvindo agora, mas se nós temos líderes, pastores de jovens, você pode ser um catalisador, você pode ser alguém que vai andar junto, falar, puxa, acho que é bom. Eu não fica com aquele receio, falar, ele vai para outro lugar, daqui a pouco ele vai me abandonar, ele vai querer mudar para lá. Não, na verdade, isso é muito mais difícil de acontecer do que ele voltar falando, eu quero ser um discípulo de Jesus aqui. E assim, nós não pedimos requisitos muito altos, né? A gente pede uma autorização, né? uma assinatura do pastor, porque nós não queremos levar pessoas, obviamente, que não estejam vinculadas à sua igreja local, mas às vezes são pessoas que não estão tão ativas. E nós fazemos questão. Então, vamos que você vai ser ativado. Essa questão também de abandonar é interessante, porque hoje tem muitos movimentos, eles chamam de paraclesiásticos, né? Sim. Então, paraclesiástico, explicando a palavra, é algo que não tem ligação com uma instituição ou outra, né? Então, esse movimento é de qual igreja? Não, esse não é nem de uma igreja, nem de outra. Só que aí tem um problema, pastor Guilherme, porque eu evangelizo alguém. Então, tudo bem. Eu pego as minhas férias, eu vou... A próxima Missões Urbanas da Vinha vai ser onde, pastor? A próxima vai acontecer no mês que vem, de 21 a 30 de julho, na Serra Gaúcha, cidade de Farroupilha. Olha aí. Então, já eu vou pedir os detalhes para o pastor Guilherme aqui. Claro, quem estiver nos ouvindo pode participar. Mas aí eu vou dizer algo aqui. Vamos lá. A Missões Urbanas da Vinha vai lá para Farroupilha. E aí, de repente, não direciona a pessoa que foi evangelizada para lugar nenhum.
Afinal, nós somos um movimento para-eclesiástico. Ela só diz, agora que você creu em Jesus, procura uma igreja para você e sua família. E não tem aquele cuidado de acompanhar, de suprir, porque o novo convertido, ele creu em Jesus, ele viu que realmente ele precisa do Criador para dar sentido à vida que ele mesmo criou. Só que a pessoa ela não sabe como caminhar, ela está engatinhando na fé, precisa desse apoio. Não é o caso do Missões Urbanas da Vinha, por isso não é para eclesiásticos, né, pastor? Tem uma igreja e tem uma ligação com alguém que, mesmo depois de evangelizar, vai apacentar a pessoa que creu. Total, né? Na verdade, isso faz parte de uma das colunas, né? Alguém tem que nos receber. Então, toda missão tem um anfitrião, né? Tem um anfitrião, mas por mais que a igreja seja uma igreja que nós chamamos na Vinha de microigreja. É um obreiro que foi enviado, tem uma célula naquela cidade, então nós estamos indo para plantar a igreja, fortalecer o trabalho desse obreiro. Mas nós vamos sair de lá com pessoas com nome, telefone, endereço, para serem consolidadas, para serem apacentadas. Na verdade, normalmente a gente caminha, né, com alvos, né, em oração, de abrir células. Então, assim, a ideia é essas pessoas que foram alcançadas através do evangelismo, através de um culto público, né, o evangelismo das diversas formas, é que elas estejam vinculadas à igreja. Sim. Né? Isso é um alvo. É importante não ficar só nessa de evangelizar e depois esquecer para lá. Tem que apacentar, né? E é o trabalho realmente árduo, né? As pessoas não entendem o serviço de um pastor. O serviço do pastor é exatamente cuidar da ovelhinha, né? Que acabou de crer, que ainda tem necessidades e precisa de acompanhamento para crescer na fé, ser consolidada na palavra da salvação, né, pastor? É verdade. Então, é óbvio, né, que a experiência, o Move, ele proporciona a experiência do evangelismo, né? Até não seria muito ousado nossa parte dizer que você vai participar do Move e você vai fazer parte da consolidação da pessoa. Você não vai. Menos de um mês não tem nem jeito, né, Não pastor? tem nem jeito. Mas você vai sair de lá sabendo que aquela pessoa que se converteu, que entregou a vida para Jesus, ela vai estar vinculada. Né? Então, uma coisa que acontece, por exemplo, entre nós, é que os grupos do WhatsApp que nós formamos, né, na missão, eles normalmente se mantêm. E aí, vira e mexe, tem notícias. Então tem lá um pastor que recebeu a missão em determinado período, ele faz parte do grupo, e aí passou 6 meses, passou 1 ano, ele coloca a foto do culto, ele coloca a foto, né, de algumas pessoas, e acontece, né, de pessoas que estavam lá no encontro com Deus, que foi feito na missão. Sim. Tá lá, tá na célula, tá formando no curso de maturidade, tá? E isso é muito bom. Puxa, eu participei lá, né? A minha história com as missões, ela começou em 2012. E foi muito ousado, porque eu fui convidado para liderar uma missão fora do Brasil. Olha. Né, na época, um amigo meu, pastor, né, se ele estiver nos ouvindo aqui, porque hoje não tem limites, né, a rádio, né? Pelo aplicativo, todo aplicativo, mundo escuta. Pastor Marcos Cavalcante, da Videira de Paris. Que legal. Nós fomos para França. Aí alguém já pode pensar, para Paris, todo mundo quer. Ninguém quer pregar o evangelho na Guatemala, né? Para Paris. Eu dou um testemunho de que nós estávamos lá na cidade de Pontão, no interior, uma cidade com 5 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Mas eu quero dizer que nós já fomos para Paris, na França. Sim. E nós estivemos lá no primeiro encontro com Deus, no primeiro batismo que aconteceu há 12 anos atrás. Olha aí. Né? Foi em 2012. Então, na verdade, completou agora 13 anos, porque foi em julho. Sim. Vai completar 13 anos da primeira missão que eu me envolvi. Né? E eu me envolvi liderando, coordenando. Então, de lá para cá, já foram tantas experiências. No Brasil, fora do Brasil. E é muito bom. Você tocou num ponto aí que é a quinta coluna do Move, que é proporcionar um tempo de férias, lazer longe de casa, sabe? E assim, por mais que a gente separe, né, então, para você que está nos ouvindo, a gente separa normalmente de 7 a 10 dias na missão, e ele é focado em um tempo, obviamente, de evangelismo, treinamento, devocional, palavra, né? Mas nós separamos normalmente 2 dias, 1 dia e meio, 2 no final, para lazer. Visitando uma cidade turística, tendo um tempo, né, literalmente de comunhão. Mas, na verdade, a comunhão não é só um dia.
são todos os dias. Sempre tem algo na programação de comunhão, e é verdade. O estar junto viajando, né? Isso tudo, então é maravilhoso. Os jovens realmente são fortalecidos, é um ambiente saudável, né? Você que tem seu filho, às vezes adolescente, puxa, mas ali vai ficar, quem vai ter algum responsável? Tenho medo, essa questão da segurança, né? Ou na questão mesmo de não sei onde que ele vai estar, com quem vai estar. Sim. Então, né, enquanto estiver na missão, ele está cuidado, né? Em outras palavras, está em boas mãos. E eu vou dizer algo, seu filho está querendo viajar com a turma, manda ele com a turma da igreja para pregar a palavra. Isso é loucura. Você vai ver como ele vai perceber valores que ele ainda não percebia. Eu até penso, pastor Guilherme, que tem pessoas que não tiveram exposição necessária para entender o valor de uma missão dessa. Exposição que eu digo é visualizar. Você vai num lugar desse, você não imagina que um culto feito com jovens avivados muda a história da igreja. Porque a igreja vê valor naquilo. O senhor citou aí a igreja de Paris. Pois nós podemos testemunhar que a igreja de Paris continua viva, crescendo, graças a esse início que foi muito bem elaborado e teve alguém que saiu da sua casa, usou suas férias para ir pregar a palavra. Então, não só Paris, como muitos países ao redor do mundo, não por menos nós já estamos em 35, né? Uau. E continuamos crescendo como igreja em mais de 35 países. Eu acho, assim, um verdadeiro avivamento. Porque nós nunca imaginaríamos, né? O próprio pastor Aloysio sempre diz isso. Nunca imaginou estar em tantos países, já que a Videira é uma igreja que tinha uma proposta de ser uma igreja local que prega o evangelho da graça. Mas hoje não teve jeito de conter. O evangelho invadiu as nações, né, pastor Guilherme? Uma coisa que eu acho interessante nós falarmos, nós temos visto aí os jovens sempre falando de pregar a palavra, meu chamado é as missões, meu chamado é as nações. E aí tem aquela frase, você quer pregar o evangelho nas nações, mas você não arruma nem a sua cama de manhã, você não escova nem os dentes direito de manhã, você está querendo pregar o evangelho nas nações? Então uma pergunta, pastor Guilherme, para alguém que nos ouve agora e tem esse desejo de ser evangelista, pregador da palavra, que viaja para anunciar o evangelho. O que é um bom começo para alguém que tem o chamado para evangelista? Bom, essa é uma boa pergunta e eu gosto, normalmente nos primeiros devocionais nós falamos sobre isso, que eu acredito que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né, onde o Senhor dá uma orientação, na verdade uma determinação, né, para que eles esperassem até ser revestidos, né, com o poder do Espírito Santo, para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Então, é claro, né, que você ser um missionário e viajar, ou até mesmo se mudar para outras cidades, outros países, para pregar o evangelho, é importante que você seja um testemunho, né, uma testemunha de Jesus na sua localidade. Sim. Né, na sua localidade. Então, eu acabei de falar anteriormente que nós não estamos aqui aumentando a régua, né, falando assim, olha, se você não é alguém que batizou tantas pessoas na sua vida, você não pode participar. Não, porque a gente tem um interesse e a fé de que a pessoa pode ser ativada. Sim. Mas ela ouve isso na missão. Ela ouve. Você vai voltar para sua cidade e é importante que você faça lá o que nós estamos fazendo aqui. A sua sala de aula, né? Exatamente. Trabalho. Então, né, justamente essa pergunta que você fez, né? Parece que eu não tô vivendo assim minha vida como um evangelista aqui. Será que vale a pena eu viajar? Né? Vale no sentido de start, né? De acender essa chama. Mas você precisa ser um evangelista na sua localidade, na sua cidade, aonde Deus te plantou, para que você possa depois ir, né, até os confins da terra, como a Bíblia diz. Aleluia! Vou fazer o seguinte, tem uma missão se aproximando e ela acontece agora em julho, hein? Atenção! Estou com o pastor Guilherme Guidelli, que é pastor da Igreja Videira lá em Caxias do Sul, e ele que é o coordenador geral, nacional e mundial do MOVE, Missões Urbanas da Vinha. Para você que quer enviar seu filho ou você quer participar pessoalmente. Na volta do intervalo, ele vai te contar como participar dessa missão que vai acontecer a partir do dia 20, pastor Guilherme? 21 de julho. Então, esse ano de 2025, no dia 21 de julho, tem uma missão que está para acontecer e você tem a oportunidade de participar. As vagas são limitadas, eu estou dizendo aqui que tem a possibilidade de você participar, mas muito provavelmente está no fim das vagas
Então, caso você queira, você tem que ser o primeiro a mandar a mensagem agora, né? Principalmente divulgando aqui na rádio. Com certeza muitas pessoas vão querer, mas nem todas podem, porque tem um limite. Mas, o que você vai fazer? Anota que o pastor vai te dizer na volta do intervalo e a gente pergunta também sobre a situação da igreja que está lá. Já que é Farroupilha o nome da cidade? Farroupilha. Então, já que Farroupilha vai receber o Move, eu quero entender o que o Move vai fazer em Farroupilha, que nós cremos que vai impactar aquela cidade e com certeza no futuro nós vamos voltar aqui para contar o que Deus fez através desses jovens que dedicaram o período das férias para abençoar outros. Não sai daí, Mesa dos Notáveis já volta com a presença do pastor Guilherme Guidelli das Missões Urbanas da Vinha. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Mesa dos Notáveis de volta, hoje recebendo o pastor Guilherme Guidelli, que é de Caxias do Sul, Videira, Caxias do Sul, e também está à frente do movimento Missões Urbanas da Vinha, o MOVE. Só para você saber, ouvinte, tem muitas igrejas que já receberam o MOVE ao redor do mundo e ao redor do Brasil. Especificamente dizendo do que vai acontecer agora em julho, nós teremos uma missão lá para Farroupilha, e eu permito aqui agora que o pastor Guilherme Guidelli explique e nos traga um pouquinho do que é a missão ali em Farroupilha e por que você que é pai, você que é jovem, que quer se envolver em pregar o evangelho durante as férias, por que você deveria ouvir o que o pastor Guilherme Guidelli tem para dizer. Pastor Guilherme, uma coisa, julho é sempre a data que o MOVE acontece ou dezembro, janeiro também acontece? Também pode acontecer, não é algo que nós fazemos sempre, né? E também, importante eu dizer, que não está só sob a minha liderança. Sim. Então, né, hoje eu tenho coordenado, né? Mas os pastores da videira, todos aqueles que têm um desejo, eu tenho, inclusive, um treinamento gravado, né? Eu posso disponibilizar, eu tenho isso para abençoar realmente os pastores que querem liderar missões. Então, na verdade, eu posso contar sobre as missões que eu estou envolvido, mas outras estão acontecendo porque não é necessariamente um trabalho meu, né? Não é algo meu, é algo nosso, é da nossa igreja, né? E é gigante, né? Se a gente parar para pensar, são mais de 1000 igrejas. Exatamente. Como que a gente pode alcançar assim, tantas pessoas? Isso é um milagre verdadeiramente, né, pastor? É verdade. Mas posso falar de Farroupilha, então? Por favor, vai ser a missão de julho agora. Então, nosso alvo nesse momento é a missão, nós estamos chamando de missão Serra Gaúcha, porque Farroupilha é uma cidade menor, né? Então não é tão conhecida, mas a Serra Gaúcha é conhecida pelo turismo, né? Conhecida no Brasil. Então, é a nossa região. Essa missão vai ser a primeira que eu estou sendo anfitrião.
Então eu já me envolvi em muitas missões, mas Farroupilha é uma cidade, né, que está ali a 10 quilômetros de Caxias do Sul. Que legal. Então nós hoje temos um trabalho em Caxias do Sul já consolidado, temos uma igreja estabelecida, a qual eu estou à frente, e nós, né, pela obra realmente do Espírito Santo, conectou ali algumas famílias, a videira de Caxias do Sul, que moram em Farroupilha. Então, nós já temos ali algumas pessoas frequentando a videira de Caxias do Sul e que são de Farroupilha. E nós percebemos pelo Espírito essa porta, né? Esse desejo de nós fazermos realmente um evangelismo um pouco mais intenso, que a missão é exatamente isso, né? Para consolidar realmente com o alvo de abrir ali células e ganhar, né, pessoas na cidade de Farroupilha, que fica próximo a Caxias do Sul. Então, para você que quer participar, ainda dá tempo. O pastor Guilherme falou aqui antes do intervalo sobre as vagas limitadas, né? Por quê? Porque não é o nosso intuito, até acaba atrapalhando um pouco a organização, um número muito grande de pessoas. Uhum. Então, nós precisamos ter um número um pouco mais reduzido para que seja realmente a organização possa fluir com mais excelência. Então, mas ainda tem vagas, então você que tem interesse em participar, os dias são 21 a 30 de julho. Cada um é responsável pela sua ida. Então, a participante compra a sua passagem. Provavelmente, se você está nos ouvindo de Goiânia, é muito melhor que seja de avião. Mas se você, às vezes, está nos ouvindo, você mora no Rio Grande do Sul, você mora em Santa Catarina, tem como ir de carro, tem como ir de ônibus, vai da forma que você quiser. Sendo que dia 21 é o dia que você precisa chegar, né, em Caxias do Sul, que vai ser a nossa base. E dia 30, 29, melhor dizendo, à noite nós encerramos. Dia 30 é a data da volta. Se você precisar de um dia a mais, né, 2 dias a mais, por conta de passagem, você quer aproveitar e passear na região, você pode também. Só termina a programação, né? Termina o nosso envolvimento com a missão no dia 30 de julho. Então são esses dias, né? Então, eu acredito que eu preciso deixar aqui os meus contatos, né? Posso fazer isso agora? Por favor, caso alguém então tenha interesse em participar, a missão lá para Farroupilha, agora em julho, mandar uma mensagem para o pastor Guilherme Guidelli. Tá, você pode nos acompanhar e mandar mensagem pelo Instagram, Missões Urbanas Vinha, né? Sem os acentos ali, Missões Urbanas Vinha, ou meu Instagram pessoal, que é Guilherme Guidelli. Guilherme Guidelli, simples, 2 L's e I no final. Tanto o meu Instagram pessoal quanto o Instagram das missões, nós vamos te responder, nós vamos, né, te dar todas as informações. E o meu telefone, se você quiser anotar, é 51 DDD 9 829 8238 5046. Vou repetir, 51 9 8238 5046. Então, nós temos vagas ainda, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, e mesmo que você não vá participar, porque para você estar talvez em cima, você não vai conseguir nessa edição, né, do mês que vem, siga a gente ali no Instagram, porque você vai ficar por dentro das próximas edições. E sempre acontece, né? Não vai ser só dessa vez, como já vem acontecendo durante longos anos. E tem uma coisa interessante, pastor, que às vezes alguém está nos ouvindo e tem parentes na cidade de Farroupilha. Ótimo. Né? E é bom que a gente até diga para você também pode mandar mensagem para o pastor Guilherme Guidelli dizendo, olha, se precisarem de ajuda, ou então gostaria muito que a minha família conhecesse o movimento para que eles também sejam abençoados, pode mandar mensagem, né, pastor? Com certeza. Na verdade, isso já parece que já é até um chavão evangélico, né? Na questão de como fazer missões. Então, como nós estamos falando de missões, plantação de igreja, é importante que eu repita isso para você, que as missões, elas são feitas com os pés dos que vão. Isso é o ID. Então, como eu disse no início, eu sou um missionário. Hoje eu não moro em Caxias do Sul, pastor Guilherme, porque eu tive uma oportunidade de emprego, porque meu pai foi transferido da empresa, ou porque, né? Não, hoje eu moro em Caxias do Sul porque eu fui enviado, eu estou ali por um propósito. Amém. Então, isso é uma forma de fazer missões. Eu posso ir para morar. No caso das missões urbanas, são missões de curto prazo, mas é com os pés, é indo. Mas tem também os joelhos dos que oram. Amém.
e as mãos dos que abençoam, né? Esse abençoar é contribuir. Às vezes você está nos ouvindo, você pode contribuir de outras formas. Você às vezes não vai, mas você tem contatos na cidade, você pode nos passar e nós vamos evangelizar, nós vamos visitar essas pessoas. Ou Deus tocou no seu coração e falou: pastor, tem como eu ofertar? Eu não tenho condição de ir, eu já estou mais velho, mas eu posso contribuir. Às vezes a sua contribuição vai fazer com que outros jovens possam ir com um valor mais acessível. Sim. Né? Eu quero dar um testemunho aqui, que as nossas 2 últimas missões, pastor Guilherme, foi para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e o Piauí. Para o Piauí, nós fomos em 3 cidades. Nós fortalecemos nossa igreja na capital, que ainda é uma igreja pequena. Pastor Rodolfo, meu amigo, um abraço para você, se você estiver nos ouvindo, em Teresina. E nós evangelizamos e participamos do começo da igreja em uma cidade chamada Piripiri e a outra em Parnaíba, que é no litoral. Nós atacamos 3 cidades. Que maravilha. Sabe quanto que nós cobramos de cada participante? R$300. Que é isso? Como é que você faz uma viagem por R$300? Realmente só com o investimento de pessoas que ofertaram. 10 dias, pastor Guilherme. Que é isso? Nessa missão, eles ficaram em hotel. Eles pagaram R$300. Por quê? Porque nós tivemos, nesse caso foi um irmão que entrou em contato conosco, que eu não conhecia. Ele falou assim: você cuida dessa parte de missões? Eu apresentei o projeto para ele. Ele falou: eu quero abençoar. Glória a Deus. Eu quero abençoar. Então, assim, isso também faz parte. Sim. Né? E quando nós temos pessoas assim, isso, né, catapulta, né? Faz com que mais pessoas possam ir e, às vezes, pessoas que talvez não teriam condição financeira. Né? E uma coisa é fato: quem investe nem sempre, quase nunca consegue participar. Mas ele está enviando pessoas com o recurso financeiro para que elas possam ir. E por que a gente sempre diz dos jovens, né? Porque às vezes você que já é casado, tem filhos, você não vai conseguir se envolver em algo assim. Mas você que é jovem, você tem oportunidade de tempo de ir. E você que tem para investir, não hesite. Eu vou pedir ao pastor Guilherme Aguidelli aqui um exemplo, porque tem igrejas que nasceram de missões assim. Imagina o galardão de alguém que investiu numa missão dessa. Tem histórias assim, não tem, pastor? Temos muitas histórias. Então, vou mencionar histórias que eu me envolvi, né? Mas isso tem várias outras. Então, eu mencionei, por exemplo, a cidade de Pontão, né? Do pastor Jerônimo. Ele está lá e ele fez, né? Ele fazia parte, ele era obreiro em nossa igreja na região metropolitana, cidade de Canoas. Ele foi com um grupo, eu estive lá no primeiro dia, né, dando uma palavra, orando com eles, e ele foi no envio dele. Então, o envio dele foi com uma missão, um MOVE. Foi aquele que eu contei antes aqui, que eles evangelizaram nas escolas todas da cidade. Uma cidade muito pequena, no interior, próximo de Passo Fundo. Inclusive, se você está nos ouvindo, tem contatos em Passo Fundo, entre em contato com a rádio aqui, que o pastor Jerônimo está lá. Em 2013, eu era pastor de rede em Goiânia, fui enviado para o Rio Grande do Sul. Né? Eu não fui direto para Caxias do Sul, eu fui para uma cidade chamada Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. E quando nós fomos, tinha uma célula com 7 membros. Olha aí. Nós fomos com, acho que eu não lembro exatamente, mas com umas 20 pessoas, 25 pessoas, maioria aqui de Goiânia, porque eu era pastor em Goiânia. E como eu já pastoreava em Goiânia, eu tive pessoas que tiveram um desejo de não dedicar apenas 10 dias, mas dedicar um ano. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos a missão, tinha 7 pessoas e uma célula. Quando nós terminamos a missão, nós éramos 4 células. Por quê? Porque nós tivemos algumas jovens missionárias que quiseram participar. Sabe o que aconteceu? Teve casamento que surgiu. Que coisa! Hoje nós temos, eu posso mencionar aqui, uma irmã que caminhava comigo aqui na rede em Goiânia, participou da missão. Na missão, ela conheceu um rapaz que era seminarista em Porto Alegre, se casaram e hoje são pastores. Então, eu quero mandar um abraço para eles, pastor Vitor, que foi discípulo, muito amado, com a Adriana. Foi no MOVE. Então a igreja nasceu, um casamento nasceu. Nasceu tudo no MOVE. E nesses anos, né, foram muitos os testemunhos, né? Então nós tivemos experiência no Chile, tivemos experiências no Uruguai, na Argentina, em Porto Alegre, em 2012 nós participamos, em Novo Hamburgo, né? Tivemos experiência na Europa, né, como eu mencionei aqui, em Paris. Então o MOVE realmente ele tem uma proporção mundial. Pode ser
para fora do país, pode ser dentro, né, do nosso país, em outras cidades, Sim. ou também em outros estados. Mas se você, né, se Deus tem tocado no seu coração através desse programa, vem participar, entre em contato com a gente. Cumprir o ID do Senhor, né, pastor Guilherme? Cumprir o ID. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Aleluia. Espírito Santo. Tem que cumprir esse santo chamamento, a santa comissão, né? Amém. E eu acho que fica de bom tom nós caminharmos para o final dizendo, se alguém nos ouve, talvez seu filho, ele está precisando que você só direcione ele. Você só precisa mostrar para ele o verdadeiro valor da pregação do evangelho. E fica aqui o apelo. Tem pais que não perceberam que o filho ele está querendo se envolver com tanta coisa. Mas aqui no Move você conhece quem está fazendo. É porque às vezes o pai ele só envia. Ah, tem uma missão aí. Estão chamando meu filho. Não sei de que igreja que é não sei de onde é não. Mas eu vou mandar. Deixe seu filho nas mãos de quem você não conhece. Verdade. Envie para lugares que você conhece. Está aqui um movimento que nós não só conhecemos, como participamos. Né? Você pode ver quem é que está fazendo, você sabe a história e o legado desse movimento. Não começou ontem e não vai parar amanhã. Então que o Senhor te dê graça para perceber o valor e investir colocando seu filho, investir também financeiramente, investindo ali para que haja pregação, barateando a passagem para outros jovens que não tem. Eu já vi, pastor Guilherme, jovens vendendo jujuba no sinaleiro para ir no Move. Você acredita ou não? Acredito. Ele comprando caixinha de jujuba, vai no sinaleiro para vender porque quer pregar o evangelho durante as férias. Ele não abre mão. Esse quer muito. Sabe uma coisa bonita, pastor Guilherme, que acontece? A igreja proporciona isso. É importante que você esteja nos ouvindo. Às vezes essa não é a sua realidade, mas eu posso te dar tantos testemunhos de pessoas que a primeira vez, por exemplo, que andou de avião, foi fazer uma missão. Verdade. Primeira vez que saiu do estado. Primeira vez que conheceu a praia. Que legal. São coisas assim, eu falo, puxa, isso aí é tudo, vamos dizer assim, periférico. O alvo é a plantação da igreja, é a experiência com Deus, é o fortalecimento da igreja, é o chamado apostólico missionário. Mas aí, no meio de tudo isso, Deus proporciona essas coisas. Então, eu já tive junto com pessoas que nunca tinham visto o mar. E aí, em uma das nossas missões, nós fomos na praia. Outro nunca tinha andado de avião. Outro nunca tinha saído do país. E tudo isso, aí você faz isso em um ambiente santo, um ambiente saudável, né, com pessoas, como você disse, né? O Move, ele é um braço da vinha, né? Endossado, abençoado pelo pastor Aloísio, né? Eu estou à frente, sou pastor de igreja local, não é um ministério, como o pastor Guilherme mencionou aqui, para-eclesiástico, de alguém que você, às vezes, nem conhece, né? Se você realmente faz parte da vinha, da videira, pode confiar, pode acreditar e pode participar. Com muita certeza. Ah, não, se alguém vê a praia pela primeira vez no movimento desse, aí é avivamento, né? O camarada vai servir a Deus de lambuja, ainda é abençoado de todos os lados. E eu conheci um que andou de avião pela primeira vez indo pregar. Olha. Eu fico pensando, rapaz, como Deus é bom. Porque nós estamos indo para servir principalmente, né? Você não está indo para receber, você está indo para dar. Mas no final, quem sai mais abençoado somos nós, né? É verdade. Como a palavra diz, melhor é dar do que receber. Porque quem dá tem muito mais que quem recebe, né? É verdade. Nós temos pregado a palavra e isso é um privilégio. Quero agradecer a presença do pastor Guilherme Guidelli, ele que é pastor da Igreja Videira lá em Caxias do Sul e está à frente desse movimento Missões Urbanas da Vinha. Vai fazer essa missão no dia 21 do mês que vem, em julho. Então, para você que me ouve, está chegando as férias, ainda está em dúvida do que fazer com as suas férias ou para onde enviar o seu filho, dê a oportunidade para que os jovens recebam de Deus e sejam usados no Move, juntamente com o pastor Guilherme Guidelli e toda a Igreja Videira no Brasil e no mundo. Pastor Guilherme Guidelli, o número mais uma vez para alguém que queira mandar mensagem e nos ouve agora. E claro, para quem quer ofertar, para quem quer saber mais do trabalho, tem o Instagram também, Missões Urbanas da Vinha, né? Amém. Missões Urbanas Vinha no Instagram, ou o meu Instagram pessoal, Guilherme Guidelli, com 2 L's e I no final. Meu telefone é 51, o DDD, 98238-5046. Então entre em contato conosco, vai ser um privilégio poder servir, poder fazer parte junto. Aleluia! Pastor Guilherme, muito obrigado pela visita, mesmo tendo vindo aí na correria da conferência, tirou um tempo para estar conosco aqui na Vinha, muito obrigado.
Tenho certeza que esse programa já abençoou até quem não vai para a missão. Imagina quem vai. Amém, amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Guilherme, que até então estava sendo pastor da minha filha. É exatamente, um privilégio. A Giovana que é um talento, né? O senhor enviou ela aqui para Goiânia, para as missões urbanas de Goiânia. Com dor no coração, mas eu estou investindo no sonho, no chamado dela. Minha filha, né? Nós somos de Goiânia, estamos morando, né, no Rio Grande do Sul já há 13 anos e minha filha mais velha voltou para dançar, ela é uma bailarina, está aqui sendo pastoreada nessa igreja abençoada. Obrigado, meu irmão, pastor Guilherme, pela oportunidade de divulgar nosso trabalho, nosso projeto e com certeza vai ter frutos esse programa. Ouvinte da Vinha, se o pastor Luiz chancelou, você pode confiar que o negócio é bom, é avivamento, e tá aqui o homem do avivamento, pastor Guilherme Guidelli. Eu é que agradeço, pastor, a honra é nossa. Enquanto a Vinha FM estiver aqui, nós vamos divulgar a pregação do evangelho. Conta conosco. Missões Urbanas da Vinha, você precisa conhecer e participar. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau.